Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma falha existente no JCK Editor, que é um plugin do Joomla, tá? Na verdade é uma falha de um plugin desse plugin aqui, tá? Que eu encontrei, não foi que eu descobri, ela é documentada desde 2018, mas eu encontrei em um site com um amigo meu enquanto a gente estava estudando, e procurando eu encontrei esse CVE aqui, mas não existia nenhum exploit público para explorar essa falha aqui automaticamente. Então eu mesmo fiz um, tá? Mandei aqui, inclusive está no exploitdb aqui, não foi verificado ainda, mas ele funciona, como eu vou mostrar aqui no vídeo. Se você quiser, o link vai estar na descrição, é um exploit feito em PHP, ou se você tiver o search exploit na sua máquina, você pode dar um search exploit, e entre aspas você põe JCK Editor e ele já vai aparecer, tá? É o primeiro que aparece, é o que tem esse númerozinho 2 aqui, feito em PHP. Se ele não aparecer, se aparecer só esse daqui, você dá um search exploit management update, tá? Que aí na próxima vez que você rodar o comando ele vai aparecer, beleza? Então, é uma falha de SQL injection, né? Eu tenho um vídeo, acho que de 2012 ou 13, bem antigo, em que eu falo sobre SQL injection, né? Eu mostro lá como que acontece, como que você corrige e tal. Eu tinha outros mostrando a exploração dela na prática, né? Mas por alguns motivos aí ele foi removido. Eu acho que eu acabei mostrando coisa demais. Mas esse outro lá que eu falo sobre a correção tá lá. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, você dá uma olhada lá. Eu não garanto que seja um vídeo bom, porque ele tem quase 10 anos e, enfim, você vai ver pela qualidade dos vídeos que não é da melhor, essa época aí. Mas enfim, se quiserem que eu faça um vídeo aí só sobre explicando os detalhes dessa falha, eu posso fazer, tá? Mas nesse vídeo aqui então eu vou mostrar essa falha, né, o que causa ela, como que ela pode ser explorada, como que o meu código automatiza a exploração, que é bastante simples, e como que ela pode ser corrigida, tá? Então, SQL é uma falha muito grave, não à toa ela está no primeiro lugar do top 10 falhas aqui da OASP, né, de 2017, que é o mais atual, se eu não me engano, e ela está em primeiro lugar, né? Na verdade é injection, né, que está em primeiro lugar, mas tem outros tipos, né, OS injection, né, tipo o comando do sistema, né, shell injection e tal, mas o SQL é o mais comum, sem dúvida alguma, e é uma falha muito perigosa, né, porque a gente consegue, quando bem sucedida, que é o caso, né, desse plugin aqui do Joomla, a gente consegue fazer o dumping de todo o banco de dados do site. Então, todas as colunas todos os dados de todas as colunas, de todas as tabelas, de todos os bancos de dados. É um negócio bem crítico. Se tiver ali CPF, e-mail, telefone, endereço, número de cartão de crédito, qualquer coisa que tiver ali a gente vai conseguir. Então é muito perigoso, e é mais perigoso ainda porque essa falha nesse caso e em vários outros casos, é extremamente fácil de você explorar. Existem ferramentas automatizadas que fazem todo o trabalho para você, você nem precisa saber o que está acontecendo. Na maioria das vezes você não vai saber, porque tem umas doideiras lá que, por exemplo, o SQLMap faz para burlar mecanismo de segurança, burlar o WAF, né, Web Application Firewall, enfim, várias coisas que você não vai entender o que está acontecendo, mas funciona e muito bem. Então é uma falha bem perigosa e na maioria das vezes também é muito fácil de corrigir. Eu vou mostrar que com 5 caracteres a gente consegue corrigir essa falha que vai acontecer aqui, que eu vou mostrar. Tá? Literalmente 5 caracteres a gente corrige isso. Tá? Mas, legal, vamos lá então, né? Eu vou mostrar aqui, eu tenho já um site. Eu deixei essa dork aqui do Google, né? Se você pegar isso daqui e colocar no Google, você vai encontrar vários sites já que tem esse path aqui, né, nele, que é o diretório onde esse links.php aqui tá, né? E é ele que está vulnerável. Então, colocando isso aqui no Google, você encontra alguns sites aí. Eu já tenho um site que eu vou usar de exemplo aqui. Lembrando, eu preciso dizer isso, que esse é um vídeo meramente demonstrativo, tá? O caráter dele é totalmente educacional. Não estou incentivando ninguém aqui a fazer qualquer tipo de invasão de dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores, mediante violação de mecanismo de segurança e aquela coisa toda que é proibida, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse Proof of Concept aqui, que é basicamente um payload, né? Aquilo que a gente vai colocar para verificar que realmente existe a falha. E a gente precisa chamar esse links.php aqui e passar esse negócio todo aqui como parâmetro, né, via get. Então vamos fazer isso daqui. Tá? Lembrando aqui que com certeza os administradores aqui do site me deram a permissão para fazer isso. E quando a gente faz isso, você vê aqui que no parâmetro da URL ele retorna a versão, né? Foi o que a gente colocou aqui, né? O @version, ele nos dá a versão do banco de dados que está rodando aqui dentro. Se a gente trocar isso aqui para hostname, ele vai nos dar o hostname. Né? Se a gente colocar
Date existe? Eu não sei se é @date ou se é... Não, acho que é date, abre, fecha, parênteses. Não, tá, eu não lembro como é, mas a gente consegue fazer injeções aqui. Se a gente colocar um sleep e botar 5, por exemplo, o site vai demorar 5 segundos para carregar, porque foi isso que a gente pediu para ele fazer. Então, a gente consegue fazer injeções aqui dentro, né? E por que isso acontece? Bom, o código que está com problema é um plugin, né, desse JCK Editor chamado J3 Link, né? Então, esse JCK Editor aqui, ele é produzido por essa Arc Extensions aqui. Era produzido, não é mais, porque como a gente pode ver aqui, desde 2015 ele não recebe updates, né? E a gente consegue baixar ele gratuitamente. Ele fala aqui de novo que não é suportado, então não use softwares antigos, tá? Isso aqui não é nem um pouco incomum. Se você vir aqui na home do ExploitDB, você vai ver que tem um monte de exploit saindo todo dia para um monte de software diferente, tá? Então, quanto mais atualizado você manter os seus softwares aí, você menos suscetível a esse tipo de ataque você vai estar, beleza? Então, eu baixei isso daqui, né? A gente consegue baixar gratuitamente por aqui, né? Clicando aqui. E vamos lá então, né? Deixa eu abrir aqui, tá na minha pasta super secreta, tá aqui no Packages, JCK Editor Plugins. Aqui dentro tem um monte de plugin. Com certeza alguns outros aqui, tipo esse ou sei lá, algum outro aí deve estar com alguma vulnerabilidade, mas o que interessa pra gente é esse aqui. A gente vem aqui em Dialogs e aqui a gente tem o links.php, que foi o arquivo que a gente viu que está vulnerável lá, né? Aqui no... deixa eu voltar aqui. Aqui a gente viu que o links.php, né, ele tem essa vulnerabilidade. Então vamos abrir ele com o Sublime para ver o conteúdo dele. Então já abrimos aqui. É um arquivo pequeno, né? Ele tem isso daqui que eu colapsei porque, enfim, né, não tem por que ficar vendo esse negócio todo aqui. Mas é um arquivo pequeno, não tem nenhuma menção a banco de dados aqui, o que sugere que a falha está em outro arquivo, né, e não nele. A gente vê aqui que ele usa esse getCMD, né, jrequest getCMD, isso aqui é coisa do Joomla. Ele basicamente vai pegar o conteúdo desse extension aqui, né, que como a gente pode ver aqui, né, no caso desse exploit é sempre igual a menu, né, então o extension vai ser sempre igual a menu. A gente vê então que a gente tem um if aqui, né, se o extension for igual a menu, então o external file vai ser igual a menu nodes.php. Então, esse aqui é o caso, né, o external file é igual a esse daqui. E esse external file, ele verifica se existe e ele dá um require, então ele vai incluir dentro dessa página links aqui o código PHP que está dentro desse menu nodes.php. Então vamos lá nele, né? Eu já estou com ele aberto aqui, acho que sim, já estou com ele aqui. E aqui a gente já tem ele, né? Então, de cara aqui a gente já vê uma query grandona, né, de banco de dados. Aqui tem mais algumas, né, que estão nas outras cláusulas do if aqui, né, do else if. Mas o que a gente vê aqui é que existe essa variável view, que ela é também obtida através do parâmetro getView, né? Então a gente tem aqui o view igual a menu, também igual a extension, que é igual a menu. E a gente tem o if aqui, né? Se o view for igual a menu, então ele vai executar tudo que está aqui dentro, né? E o resto não vai ser executado, né? Os else if aqui não vão ser. Então eu vou colapsar isso aqui porque também não precisa ficar ocupando espaço, tá? Então, o que vai acontecer é o que está aqui dentro disso tudo, né? O que está dentro dessas chaves aqui é a atribuição a essa variável query aqui dessa string grandona, que é uma query do MySQL, ou eu acho que é MySQL que rola isso daqui, mas é uma query do SQL, né? Uma consulta que é feita no banco de dados. E depois essa query aqui, ela é executada aqui embaixo, né? Então, onde mora o problema? Como vocês podem ver aqui no título, né, o parent está entre aspas aqui porque ele é o parâmetro que está vulnerável, né? É nele que a gente faz a injeção. Então, se você notar, de cara, aqui a gente tem um monte de coisa que está amarelinha, assim, né? Isso aqui está dessa cor, eu imagino que por causa do highlighting do PHP. Deve estar pegando alguma coisa esquisita, não sei exatamente porquê. Mas o que a gente nota de cara é que tem uma variável aqui, ó. Tá vendo? Esse parent aqui está sendo inserido aqui dentro da consulta do nada. A gente está colocando ele aqui. E tá, o que é esse parent? Como a gente vê aqui, ele é o get, né? Ele é o parâmetro get chamado parent, que é justamente o que está depois desse igual aqui. Então, a falha aqui, né? Se você conhece PHP e SQL, a falha aqui está mais do que óbvia. A gente está recebendo um dado direto que pode ser facilmente manipulado pelo usuário. E a gente está pegando esse dado e está inserindo ele direto na consulta do banco de dados. Isso aqui com certeza vai dar merda, porque dependendo do que o usuário colocar aqui, ele consegue adicionar mais coisa nessa consulta. Então, por exemplo, em vez dele pedir aqui, ó, seleciona o ID, o título, o link, esse negócio aqui, isso tudo, submenu, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Em vez de fazer esse select todo, a gente pode pedir para ele fazer isso tudo até aqui, né?
E além disso, seleciona também aí o usuário e senha da tabela usuários. E aí o site vai e retorna pra gente. A gente vai ver que dá para fazer isso, tá? Eu vou mostrar como que isso pode ser feito aqui. E isso tudo porque não foi feito o tratamento adequado dos dados que são recebidos do usuário, tá? Então, já fica aqui uma dica, né, de como que pode ser a correção disso daí. Mas vamos lá. O que esse select aqui está fazendo? Ele está selecionando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas da tabela. Hashtag menu, né? Então esse MID, mtitle, link ID e esses números aqui. E esse submenu, ele está selecionando tudo isso da tabela. Menu, ele usa esse as aqui como alias, né? Como se fosse um nome. Então esse M aqui, ele vai funcionar aqui e em qualquer outro lugar. Ele vai funcionar como um nome para essa tabela menus, né? E depois disso ele usa o comando innerJoin. Esse comando innerJoin aqui, ele retorna o que tem de comum entre duas tabelas, né? Entre duas colunas de duas tabelas específicas. Então as duas tabelas em questão são o hashtag menu e o hashtag menu types aqui. Então ele vai pegar, ele vai retornar tudo dessa tabela aqui e ele vai pegar o que tiver de comum entre a tabela hashtag menu e hashtag menu types, de tal modo que a coluna menu types da primeira tabela seja igual à coluna menu types da segunda tabela e a coluna menu type da primeira tabela seja igual ao parent, que é o que está sendo passado via get. Então a gente tem um end aqui, né? Isso aqui vai ter que ser igual a alguma coisa, e essa coisa a gente passa via get. Então, se por acaso a gente, por exemplo, em vez de passar um ID, como é o caso, por exemplo, 130, que é o que normalmente estaria aqui, é um número, se a gente colocar uma aspa fechando, né? Então o que a gente colocou é isso daqui, né? Então deixa eu tirar esse 130 aqui. A gente coloca uma aspa or 1 igual a 1. E aí depois eu ponho um menos menos aqui para comentar. Isso aqui é um comentário, o que tiver depois não vai ser executado pelo SQL. Então a gente vai ter essa query inteira aqui, né? E ele vai pegar, ó, faz isso daqui tudo de tal modo que o menu type da primeira tabela seja igual ao menu type da segunda e o menu type da primeira tabela seja igual ao vazio, que é o que está escrito aqui, ou 1 igual a 1. Então esse ou 1 igual a 1 aqui, esse operador OR, assim como o AND, que é um operador lógico, ele não vai ser interpretado como um texto, ele vai ser interpretado como um comando do MySQL, do SQL. Então ele vai ser executado pelo banco de dados, entendeu? Então, isso aqui é claro que é só um exemplo de que a gente pode executar comandos aqui, mas se em vez disso a gente fizer, por exemplo, um select de todo o conteúdo da tabela de usuários, por exemplo, a gente consegue dropar o conteúdo da tabela de usuários e a gente consegue facilmente fazer isso. Tá? Então eu vou mostrar como que isso pode ser feito aqui. Vamos lá então. Então o parâmetro que está vulnerável é esse parent aqui. A gente pode fechar essa aspas aqui, né? E a gente vai usar o comando union select. Tá? O union select ele serve para a gente... com o union select a gente consegue fazer mais de um select em uma mesma query. Né? Então, por exemplo, a gente pode fazer esse select inteiro aqui. E depois de fazer ele, a gente pode usar um union e fazer um outro select. E o resultado disso aqui tudo vai ser o resultado do primeiro, unido, né? Obviamente, com o resultado do segundo. Né? E aí no segundo a gente pode colocar o que a gente quiser. Que ele vai ser retornado para a gente também. Tá? Uma coisa só que precisa se atentar aqui é que quando a gente está usando o union, o número, o tipo e a ordem das tabelas das colunas que aparecem no primeiro select tem que ser o mesmo do segundo. Tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem 8 colunas aqui. Isso quer dizer que a gente precisaria de 8 aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E aqui ele teria uma outra aspa, né? Então a gente precisaria usar o menos menos aqui. Tá? Então, beleza. Só que vamos fingir que a gente não sabe. Né? A gente não sabe qual o número de tabelas que a gente tem. Então a gente coloca esse menos menos aqui. No caso dessa falha aqui em específico, a gente precisa colocar um caractere depois desse menos menos aqui, espaço, tá? Não sei por que isso acontece, mas acontece, tá? Então ele está nos dando um erro aqui, é claro, né? Porque a gente está pedindo para dar um select no nada, né? Então vamos dar um select 1. Será que tem uma coluna, essa query que ele está fazendo? Não, não tem. Ó, tá vendo? Ele está avisando que os selects feitos têm um número diferente de coluna. Então a gente pode colocar 1, 2, 3, tá? Eu vou avançar aqui para o 7 já, né? Você vê que ele continua dando problema. Agora, quando a gente coloca 8, olha só que bacana. Ele nos retorna um texto aqui, né? Então, aqui no node text, ele põe um igual a 2. Aqui tem open, closed, aqui tem o link, não sei o que. Aqui no parent a gente tem igual a 4.
no view a gente tem 8, no client tem 0 e no URL tem 3. Esses números são correspondentes ao que a gente colocou aqui em cima. Tá? Então, por exemplo, se aqui no text, que ele está dizendo que é igual a 2, eu quiser exibir a versão, eu tenho que vir aqui no union e no lugar do 2 eu coloco @version. Né? Aí quando eu der enter, ele vai me dizer a versão aqui no lugar onde estava o 2. Tá? A gente só precisa de um campo para fazer essa exploração. Eu vou usar o de URL, que foi o que eu usei no exploit. Tá? O resto a gente pode colocar como null, porque aí ele não vai nem exibir. Né? Então todo o resto aqui a gente põe null. Deixa eu tirar isso aqui. Eita, null. E na verdade eu acabei colocando no 3 ali também, né? No 3 não pode ter não. Então aqui é 1, 2 e aqui no 3 a gente coloca @version só para testar, ver se está funcionando direitinho. Agora ele só mostra o que a gente quer, né? Que é o próprio payload que a gente tinha lá. Legal, então entendemos por que isso funciona, né? O texto aqui que é passado via GET, né? A string que é passada via GET, ela não é testada de nenhum tipo, ela é inserida diretamente no banco de dados. Isso aqui é totalmente desastroso, jamais faça isso, tá? Se você for programador aí, isso não é uma boa prática não, viu? Mas, legal, e como é que a gente avança disso daqui para uma exploração real dessa falha? Bem, a gente vai precisar de uma ajuda de um carinha chamado Information Schema, tá? Que é um banco de dados que existe por padrão nos gerenciadores de banco de dados, né? Por exemplo, MySQL tem, eu acho que o Joomla roda MySQL. Então você vai ter o Information Schema e nele você vai ter um monte de informações sobre os bancos de dados. Né? Então você tem ali a listagem de todos os bancos de dados que existem nesse servidor, o nome das tabelas e o nome das colunas. E com isso daí a gente já consegue fazer o que a gente quer. Tá? Então, aqui a gente está fazendo um select e no caso estou pedindo para ele selecionar a versão. Né? E eu não estou fazendo nenhuma restrição. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir para ele me selecionar, para ele me retornar o schema name, tá? Que é o nome de uma tabela do banco de dados Information Schema. Né? Então eu tenho que pedir para ele retornar isso daqui, só que se eu der Enter aqui, ele não vai encontrar esse Schema Name aqui. Tá vendo? Ele fala que essa coluna ele não encontrou. Então a gente precisa dizer que é porque ele está procurando isso daqui no banco de dados atual. Né? Inclusive a gente pode saber qual é o banco de dados atual usando database. E a gente dando Enter aqui, ele nos dá o nome do banco de dados. Né? Nesse caso aqui, é um nome que não é padrão, né? É um nome diferente. Os bancos de dados do Joomla, por padrão, eles têm um underline site depois, né? O meu código ele foi até feito visando isso daqui. Mas, beleza. Então, vamos voltar, né, para onde a gente estava. A gente estava querendo exibir o schema name, só que a gente tem que mudar o banco de dados, né? Então, from information schema, ponto, e aí o nome da tabela, né, onde essa coluna está, é o schemata. Essa tabela que ela contém informações sobre os bancos de dados. Já obtivemos aqui então, né, Information Schema, que é um dos bancos de dados, e o outro que é o principal. Né? Então eu vou copiar isso daqui. E legal, agora como é que a gente faz para saber o nome das colunas, o nome das tabelas desse banco de dados aqui? A gente vai dar um select, só que em vez do schema name, a gente vai dar um table name. E em vez de information schema.schemata, a gente vai dar essa consulta aqui na tabela tables, né, information schema.tables. E ele vai nos retornar aqui um monte de coisa, só que isso aqui faz parte do próprio Information Schema. Isso aqui não está legal para a gente. Se a gente descer aqui, a gente vai ver que tem aqui colunas do banco de dados do site mesmo. Só que eu quero exibir só isso daqui mesmo. Então a gente pode vir aqui, from information schema.tables, e a gente pode botar um where aqui, e dizer where table schema, que foi o que a gente viu agora há pouco, né, que é o nome do banco de dados, e a gente vai colar o nome do banco de dados aqui. E aí colocando ele nos exibe só as tabelas desse banco de dados. Então, a tabela que é bacana para a gente aqui é o underline users, né? É essa doideira aqui, underline users. Então, para a gente pegar o nome das colunas dessa tabela aqui, a gente faz o seguinte, a gente dá um select no columns name, né? Na verdade, columns name, e em vez de information schema.tables vai ser, adivinha, information schema.columns. E aqui, em vez de colocar table schemata, a gente coloca table name. Né? Então, vai ser table name igual, e aí a gente vai e coloca o nome dessa tabela, né? Que termina com underline users. E aí, colocando isso e dando enter, ele dá um erro, porque o column, eu acho que isso aqui é no singular, deixa eu ver se é column name. Yeah. Então, column name, ele nos vai retornar aqui
o nome das colunas que a gente tem. Então a gente já sabe que nesse banco de dados aqui a gente tem ID, nome, username, password e várias outras coisas dos usuários. Então vamos pegar aqui o username e o password, né? E, sei lá, o user type. Na verdade aqui não tem user type. Pegar só o username e password. Como é que a gente faz isso? Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Tem dois jeitos de fazer, na verdade. A gente pode selecionar um outro lugar para colocar, né? Lembre-se que se a gente colocar, por exemplo, um 1 aqui, nada acontece, calma aí, era no 2 e no 3, eu acho, né? Pera aí. Deixa eu colocar um null aqui. Eu acho que era no 2 e no 3. Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu não lembro agora. Se a gente colocar um 2 aqui, ele exibe aqui. Então eu posso pedir para ele selecionar username, por exemplo, e exibir isso no campo 2, username no 2. E no 3 eu quero que ele me exiba a senha, então vai ser password aqui. From o quê? From a tabela que a gente pegou, né, de usuários, que no caso é essa daqui. Então eu vou tirar isso daqui, só que antes disso a gente tem que colocar o nome do banco e um ponto, né, senão ele não vai saber de qual banco ele vai pegar isso. Então a gente está dando o union select, passando o usuário, a senha, cada um vai aparecer em um campo aqui, do banco de dados tal e da tabela tal. Né? E quando a gente dá OK nisso daqui, ele já nos retornou. Né? Aqui, de um lado, a gente tem o nome dos usuários, inclusive tem o administrador aqui, e do outro a gente tem as senhas que estão com o hash, né? E a gente pode tentar quebrar esse hash usando o hashcat e tudo mais. Tá? Só que, e se a gente quisesse mais coisas? A gente poderia tentar colocar nos outros campos aqui, né? Só que aqui é limitado. Como é que a gente faria para deixar isso aqui meio que ilimitado? A gente pode fazer da seguinte maneira. A gente coloca um null aqui de novo. E em vez de colocar o nome da coluna apenas, a gente usa a função concat. E essa função concat, o que a gente colocar aqui dentro, né, o nome das colunas que a gente botar aqui dentro, ele vai exibir ali. Tá? Eu posso até colocar aqui um separador assim. E quando a gente der Enter, a gente vê que agora o nome de usuário que estava aqui, ele veio para cá. Né? Então a gente pode pegar todas as colunas que tinha aqui. Né? A gente tem também, o que era? Acho que era ID, né? Pode colocar o ID aqui também. E o ID já aparece aqui no final, né? Esses numerozinhos. Enfim, a gente consegue pegar o que a gente quiser. Já temos aqui o login sendo do administrador. Só precisamos colocar no hashcat e depois tentar logar, né? Se for o caso. No caso de um pentest sendo feito por um profissional que assinou contratos e tudo mais, vocês entendem isso daí, né? Legal, então é bem fácil de explorar isso daqui, né? E se você manja de programação, você já deve ter imaginado também centenas de maneiras de conseguir automatizar isso daqui, é muito fácil. E o que acontece é que foi exatamente isso que eu fiz, né? Então eu tenho aqui o código desse exploit e ele faz exatamente isso. Então a função principal dele é essa function exploit aqui, né? Apesar dele ser um pouquinho grande, né? Tem 400 e poucas linhas. Ele é simples, né? Só que antes de eu mostrar o código dele, vamos executar ele, né? A gente pode dar um php xpl, como é o nome, jck editor, né? E aí executando aqui, ele nos diz que o único parâmetro que a gente precisa, que é obrigatório, é o URL, né? E ele tem que ser inserido aqui com o parâmetro, com o path de plugins, tá? Senão não vai funcionar isso daqui. Tá? Eu coloquei isso daqui porque tem alguns sites que você tem uma barra, sei lá, tipo barra site ou barra blog, barra qualquer coisa antes, que se você não colocar isso daqui, ele também não funciona. Então coloquei logo para você botar o plugin, né? Porque aí já vai funcionar. Então vamos dar um menos u, colocar o site barra plugins, que no caso é assim mesmo, né? Isso daí. E aí dando OK, ele vai fazer todos aqueles passos que a gente fez, ele já faz automaticamente. Então aqui a gente vê que ele verifica se o target é vulnerável, então ele tenta injetar um negócio lá, né, e ver se ele espelha aqui dentro, né, e se sim ele consegue ver que é vulnerável. Então ele pegou o hostname, pegou o current database, pegou a versão, pegou um monte de coisa, fez aqueles selects no information schema para conseguir o nome dos bancos de dados, né, então ele pegou lá o schema name from information schema.schemata, depois ele pegou o número de tabelas aqui, né, conseguiu também. E aí aqui embaixo ele já conseguiu os usuários e senhas de todo mundo, tá? Aqui ele está dando um erro do PHP, né? Ele está dizendo undefined index porque ele está tentando pegar o user type desses usuários, mas por algum motivo essa coluna aqui, essa tabela, né, de usuários aqui desse Joomla, ele não tem essa coluna user type. Então o PHP está tentando achar aqui uma coluna que não existe, né? Um index nesse array que não existe aqui na linha 349. Eu poderia até vir aqui no 349 e colocar, imagina que se colocar um arroba aqui,
para ele executar a função sem dar erro, né? Eu imagino que isso aqui já deve corrigir. Mas se a gente descer aqui, ó, eu estou censurando aí, obviamente, mas já temos o login sem de todo mundo aqui, né? O problema é que nesse caso especificamente, como não tem a tabela, a coluna user type, a gente não poderia usar o "-l", né? Que o "-l" ele pega justamente apenas os usuários que são administradores, mas ele pega isso através do user type, então nesse caso não funcionaria, né? Mas o código está funcionando, né? E agora vamos ver aqui nele como que ele funciona. A função principal é essa exploit aqui, né? Tem essa função check que verifica os parâmetros que o usuário colocou, né? Ela que printa isso daqui e verifica tudo. Mas a função principal é essa exploit aqui. Então, a primeira coisa que você colocar, que ele vai fazer quando você colocar um link é usar essa função isVulnerable, né? E o que ela faz é basicamente aqui, ele tenta injetar nessa URL esse payload aqui, né? A função inject que eu fiz aqui em cima, ele basicamente faz um get request na URL no arquivo vulnerável, né? Que é esse daqui, esse arquivo vulnerável, né? Cadê? E usando o payload que você passar como atributo aqui, que no caso é esse 0, blá blá blá. Então, para verificar se o site está vulnerável ou não, o que eu faço é vir aqui e em vez de dar esse concat aqui que a gente tinha feito antes, ele simplesmente injeta, cadê? Esse código aqui em base64, esse from aqui eu posso tirar, e ele tenta injetar isso aqui dentro e ele retorna hacked aqui, né? Que é justamente o correspondente em ASCII, né, desse base64 aqui. E aí o que essa função faz é verificar se existe essa string aqui na página, né? Eu coloquei em base64 aqui para não ficar escrito hacked aqui. E se for o caso ele retorna 1, senão é porque não está vulnerável, tá? Então essa função isVulnerable aqui retorna um boolean. E se for o caso de ser vulnerável, ele vai executar tudo que está depois aqui. Tá? Então ele pega já, usando essa função inject, ele injeta o payload database, que foi o que a gente colocou lá para pegar, hostname, users, o @@ version, que é o que está lá no proof of concept, né? Então ele pega aqui várias informações e printa para o usuário. Se a função reset estiver ativa, eu acho que eu já expliquei isso daqui, né? Ele vai tentar usar stack overflow para fazer uma shellzinha lá, mas isso aqui quase nunca funciona. Ele usa a função, depois então para pegar os bancos de dados, ele usa a função getDBNames que eu fiz aqui. E o que ela faz é basicamente injetar esse payload aqui. Então ele vai dar aquele select lá. Ele vai selecionar o schema name e depois ele vai passar isso daqui, né? From information schema.schemata. Foi o que a gente fez, né? Depois aqui tem a função getTableNames, que recebe a URL e o banco de dados do qual você quer pegar as tabelas, né? Então ele vai dar um select tablename from information schema.tables where table schema igual ao db, que foi o db que você obteve aqui em cima com essa função, e a mesma coisa com coluna, né? Ele vai pedir o column name do information schema columns, onde o nome da tabela é a tabela que você passar para essa função, que foi obtida através da função de cima. Tá? Então ele começa pegando coisa lá do information schema, depois com essa informação ele pega o nome das tabelas, e com o nome das tabelas ele pega o nome das colunas, e com o nome das colunas ele faz o dump. Então aqui no dump ele faz aquele esquema do concat, né? Se você ver aqui, ele faz o concat separando com, na verdade, eu criei uma função, né, parse columns aqui, porque as colunas que o usuário colocar vêm em forma de array, né? Então eu criei essa função aqui para transformar para receber como array, né, e usar um delimitador próprio aqui para separar um dado do outro e tudo mais. Eu não preciso falar muito disso daqui, mas ele basicamente vai colocar os dados aqui, né, e depois que ele fizer esse dump aqui, ele vai retornar tudo nesse related array aqui, tá? Então essa função aqui, dump columns, é o que nos dá o resultado, o conteúdo, né, das colunas. E aí aqui algumas verificações para ver se a tabela está vazia e tudo mais. E aí se não tiver vazia, ele vai fazer, para cada dado que ele foi obtido, ele vai printar, vai verificar se o usuário é ou não ADM, né? Se for, eu acho que ele printa em vermelho, né? Ou em, deixa eu ver aqui, ele printa em vermelho se o nome do usuário, se o user type for administrador, o username e o password dele vai estar em vermelho, né? Senão ele só printa normal, né? E se não for administrador, se ele não puder checar, ele vai simplesmente printar isso daqui, tá? Depois ele dá um exploit complete, e se nada disso funcionar, ou o alvo não é vulnerável, ou você teve algum problema de conexão. Eu notei que algumas vezes ele não funcionava, eu tive que executar o comando mais de uma vez, provavelmente por causa da minha internet, né? Mas é isso daí. E aí aqui embaixo é a parte do target list, né? Que é uma variável que eu defini, acho que aqui em cima. Deixa eu ver onde que foi. Em algum lugar por aqui, mas ele permite você carregar uma lista de arquivos, né?
uma lista de arquivos não, uma lista de sites. E aí se o tamanho da lista for maior do que 1, né, se tiver mais do que um site, ele vai fazer um for each em cada site e vai executar o exploit em cada um dos sites, né? Então, é basicamente isso. Ah, sim, eu estava esquecendo, faltou a parte de explicar como corrige, olha só, já esquecendo a parte mais importante. Lembra que eu falei que dava para corrigir isso daqui com 5 caracteres? Então, esse parent aqui, ele recebe um valor inteiro, sempre, tá? No caso do Joomla, ele recebe sempre um valor inteiro. Então, não existe motivo, razão ou circunstância para você aceitar alguma coisa aqui que não seja um número inteiro, certo? Pois é, então para você corrigir isso daqui, basta você vir aqui no parent, que é onde você define essa variável, e em vez de você receber isso daqui do jeito que ele está vindo, você simplesmente põe um int aqui antes, né? Então você abre parênteses, fecha parênteses e você põe um int. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, e isso daqui já impede qualquer tipo de ataque de SQL injection feito através desse parâmetro aqui, tá? Se fosse em outro parâmetro que não fosse necessariamente um número inteiro, o esquema seria outro, você precisaria usar queries parametrizadas, tá? Tem uma funçãozinha do PHP chamada MySQL STTM, se eu não me engano, STTM bind parent. Se eu não me engano é isso. E com queries parametrizadas, na verdade é STMT, essa daqui, com queries parametrizadas você consegue fazer com que essa variável aqui que está sendo passada aqui para dentro, que ela vem de fora lá do usuário, ou seja lá de onde for, quando ela for passada para dentro, ela não vai ser interpretada como código, ela vai ser tratada como texto puro, não vai ser interpretada, tá? Então aquele OR, aquele union select que a gente fez, ele seria interpretado como um texto, né? E não incorporado na consulta do banco de dados. Então você poderia usar isso daqui. No caso do Joomla aqui, o mais adequado seria simplesmente colocar um int aqui, né? Isso daqui já corrige o problema, porque olha só, eu posso demonstrar isso daqui, ó. A gente pode usar um php-r para executar, por exemplo, deixa eu ver se funciona, isso aqui funciona. Então a gente pode pegar esse payload que a gente tem aqui, né? Que foi o que a gente colocou lá. Na verdade, eu vou usar vou usar esse daqui mesmo, vai. Pegar esse daqui, copiar. E eu vou botar para ele dar um eco nisso daqui, né? Eu vou ter que só mexer aqui, porque como tem aspa, ele vai quebrar. Eu preciso escapar essa aspa aqui. Então, ó, dando o eco normal, isso aqui é o comportamento padrão do PHP. Quando você passa aqui, esse parâmetro aqui via get, é isso aqui que chega para ele, tá? E é isso aqui que chegaria para o banco de dados. Agora, se você usar um int aqui na frente, né? Olha o que acontece. Ele retorna 0, porque ele tenta pegar essa string que você está passando e transformar ela para inteiro. Eu não lembro exatamente se ele faz isso ou... Deixa eu ver se eu colocar um número aqui, tipo um 18. Ele tenta fazer alguma conversão e retorna isso daqui. Ou ele retorna falso se o que vier depois dele não for um número inteiro, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que essa função faz, mas eu sei que se você passar uma coisa que não for um número inteiro, se você passar uma string, essa string não vai passar, tá? Então strings não passarão, hashtag, e isso daqui já é mais que o suficiente para evitar que esse parâmetro aqui seja atacado desse jeito, beleza? Então, literalmente com 5 caracteres, vocês viram aqui, a gente consegue bloquear totalmente esse ataque. Esse dumping que a gente fez do banco de dados, que a gente conseguiria pegar muito mais coisa, além da senha e usuário dos administradores, não poderia mais ser feito, tá? Tudo isso com 5 caracteres. Então, foi o que eu falei, essa falha aqui, ela é muito comum, ela é ridiculamente fácil de ser tratada na maioria dos casos, e os programadores continuam não ligando para ela, tá? Apesar do site ser antigo, desse plugin aqui ser antigo, relativamente antigo, né? Porque ele estava funcionando até 2018. Estavam usando até 2018, até hoje usam, né? Enfim, isso é muito comum. Isso aqui é um exemplo. Se você procurar por SQL no Google, você vai achar mais uma tonelada de exemplos e o tempo todo isso está acontecendo, tá? Então é triste isso daí. Mas enfim, o vídeo já está gigante. Eu acho que o maior vídeo que tem depois disso daqui deve ser os vídeos de análise de malware, né? Do curso lá que eu fiz. Mas sei lá, eu resolvi fazer esse vídeo porque fiz esse exploit aí e queria mostrar para vocês e ensinar um pouquinho, tá? Então é isso daí. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e eu fico por aqui. E talvez até um próximo vídeo aí, até sei lá quando que a gente vai se ver. Beleza? Valeu, até mais.